Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula sobre custos e despesas. Vamos dar continuidade da aula anterior. Custos, conforme foi dito, nós temos esses exemplos aqui para que a gente possa entender. E o que são custos nessa tabela? Aí ao lado você vê abaixo do nome custos que está dentro ou classificado como custo a matéria-prima, a mão de obra direta ou indireta, né? Que é o MOD e o MOI. MOD, mão de obra direta, e MOI, mão de obra indireta. A depreciação de máquinas, que é exatamente a desvalorização que a máquina tem. Energia elétrica e água. Já as despesas, nós temos salários da administração, honorários da diretoria, percebe que não está ligado diretamente ao processo produtivo. A material de escritório também é despesa, comissão de vendedores e propaganda e publicidade. Embora as despesas contribuam para que os produtos sejam vendidos e contribuam também na receita da empresa, mas eles não estão diretamente ligados aos custos, por isso que são despesas. E aí nós temos de maneira bem resumida, são considerados custos todo e qualquer desembolso relativo à aquisição ou produção de mercadorias. Alguns exemplos de custos são matérias-primas, insumos e embalagens. Também compõem custos os chamados gastos gerais de fabricação, GGF, como depreciação de máquinas e equipamentos, energia elétrica, manutenção, materiais de conservação e limpeza para a fábrica e viagens de pessoas ligadas à fábrica. Já as despesas são todos os gastos relativos à administração da empresa, que não estão diretamente ligados à produção ou compra de mercadorias. Como exemplo, podemos citar os desembolsos com salários e demais gastos de áreas como comercial, marketing, design, desenvolvimento de produtos e o financeiro. Ou seja, são os gastos que a empresa precisa ter para manter a estrutura funcionando, porém, não contribuem diretamente para a geração de novos itens que serão comercializados, ou seja, não está ligado diretamente, conforme eu disse anteriormente. Os custos variáveis ou custos diretos, como o próprio nome sugere, são aqueles que variam de acordo com o volume de produção e vendas da empresa, ou seja, seus valores dependem diretamente do volume produzido, que por sua vez vai variar conforme o volume de vendas efetivadas em um determinado período de tempo. Veja alguns exemplos aqui para que a gente possa entender. Alguns índices classificados como os custos variáveis. Matéria-primas, vocês já sabem, insumos produtivos e embalagem. Todos esses três estão diretamente ligados ao produto final da linha de produção, do que a empresa se propõe a produzir. Nós vamos ver aqui um exemplo de cálculo de custo variável, custo direto. Para ficar mais fácil de entender, vamos partir para um exemplo prático, utilizando uma empresa fictícia, é claro, que produz chocolates. Vamos imaginar que em um determinado mês, esta empresa está planejando vender 10.000 unidades de trufas e 10.000 unidades de bombons a R$ 3,00 e R$ 2,00 cada unidade, respectivamente. Este volume de vendas gerará, então, para a empresa, um faturamento de R$ 50.000, conforme imagem a seguir. Está aí. Vendas, produto. Essa empresa produz trufa e bombom. Quantidade vendida, trufa, 10.000. Preço de venda, R$ 3,00. Então, 3 vezes 10.000, essa empresa terá um faturamento de 30.000 referente à trufa. Bombom. Quantidade vendida, 10.000. Preço de venda, R$ 2,00. R$ 2,00 vezes 10.000, essa empresa irá ter um faturamento de 20.000 referente a bombom. No total, quantidade vendida de produtos, 20.000.
E o faturamento dessa empresa, 50 mil, que é exatamente a soma de 30 mais 20 mil. Independente do quanto de matéria-prima a empresa comprar, o que importa para o cálculo do custo variável é a quantidade realmente utilizada na produção dos itens vendidos. Sendo assim, é de extrema importância conhecermos a quantidade de cada matéria-prima utilizada para produzir uma unidade de trufa e também para a produção de uma unidade de bombom. Assim, fazendo um cálculo simples, podemos chegar ao custo variável unitário de cada produto, quantidade de matéria-prima necessária multiplicada pelo preço de compra da matéria-prima e, por fim, multiplicando o custo unitário pela quantidade total do item vendido. Temos o custo variável total, ou CPV, custo dos produtos vendidos. Então, só para entendermos como funciona, está aí essa tabela que deixa bem claro o que é que nós precisamos entender, o que é que nós precisamos fazer para obtermos o custo de produção de cada produto. Então, a gente percebe de forma muito básica e clara qual o produto que a empresa está fabricando neste exemplo. Aí nós temos a trufa, né? E aí você pode ver que está detalhado o que é que vai se utilizar de matéria-prima para produzir essa trufa. Então aí nós temos chocolate preto, o creme, o maracujá, depois nós temos aí a quantidade consumida e depois o preço de compra da matéria-prima. É importante saber por quanto você comprou cada matéria-prima e a quantidade utilizada. Então você percebe aí nesse gráfico, nessa tabela, que ele multiplica e aí nós temos o custo variável unitário do chocolate preto, nesse caso 90 centavos. O custo variável, né, deu aí 1.200 e o custo variável total 12 mil, porque o custo variável foi multiplicado pela quantidade produzida. E abaixo nós temos o bombom, chocolate branco, matéria-prima utilizada, né, chocolate preto e avelã. Aí nós temos também a quantidade produzida, o preço de compra da matéria-prima, nós temos o custo variável unitário e depois nós chegamos aí ao custo variável, que foi multiplicado, tá, pela quantidade produzida e nós chegamos ao valor do custo variável total, 12 mil. E o total do custo variável foi equivalente a 24 mil reais. Muito obrigado e espero que vocês tenham compreendido a nossa explicação.